A senhora percebe na própria trajetória da senhora momentos em que a senhora representou para alguma parcela da sociedade, né, no caso das mulheres, ser alguém que poderia alcançar algo que outras pessoas não poderiam sonhar antes? Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da meritocracia, porque é algo muito perigoso. Na verdade, as condições elas são muito desiguais. E eu vim de uma condição social muito desfavorável, né? Assim, com muita dificuldade mesmo. E eu não gosto de ver isso como tendo um mérito exclusivamente meu. Eu acho que assim, foram muitas circunstâncias favoráveis que corroboraram, mas nem todas as pessoas têm tantas circunstâncias favoráveis. Então eu acho que nós que conseguimos talvez superar essas dificuldades, temos o dever mesmo de incentivar as outras pessoas, de mostrar que isso é possível, mas também não falar de um lugar como se eu consegui, todos fossem conseguir, porque isso não é uma realidade. As condições de competição elas são muito desiguais, muito desfavoráveis, e nós temos que ter uma responsabilidade em relação a isso. A gente ainda tem mania de tratar essas histórias assim, que história linda, né? Que história bonita. E na verdade, às vezes são histórias de superação que são sofridas, né? Para pessoas que têm situações desfavoráveis e às vezes conseguem chegar. A gente romantiza, né? Às vezes as dificuldades, né, doutora? Doutora, nesses 2 anos que a política foi implantada, o que a senhora vê assim, de mais avanço que a gente teve dentro do tribunal? A gente pode citar aqui, por exemplo, a questão do concurso, né? O concurso público, tanto para magistratura quanto para servidor. A gente teve um ineditismo de cotas para negros, né? Que era uma coisa que não tinha até então em outros concursos. A senhora, além desse exemplo, o que a senhora acha que também que a gente poderia destacar? Eu acho que todas as áreas do tribunal estão assim com um olhar atento a essas questões da inclusão. Por exemplo, a engenharia hoje tem um olhar muito voltado para a acessibilidade física de prédios. A informática está constantemente em busca de melhores condições de uso do nosso sistema. O nosso planejamento, quando pensa em qualquer novo projeto, tem um olhar voltado para... Eu acho que nós, juízes auxiliares, nós já buscamos desenvolver toda e qualquer proposta com um foco nas questões de direitos humanos. Eu acho que a gente conseguiu permear muito isso dentro do tribunal. Essa que é a diferença da implantação de uma política, né, doutora? E não só de um projeto, né? Ou de um decreto que cumpre uma resolução exatamente. do CNJ no papel, mas que nada acontece, né? Nós temos grupos de WhatsApp com os integrantes de todas essas comissões e nós percebemos que há uma discussão constante assim, acerca de fatos, né? Que são noticiados na imprensa, uma atenção especial às datas, né? Que é promovido principalmente por vocês da comunicação social. As datas são lembradas, né? Eu acho que isso é muito importante, trazer à tona as discussões durante todo o ano, porque acho que cada vez que a gente toca no assunto surge uma nova abordagem, né? E a gente vai tendo condições de ir aprimorando mais. A senhora acha que o tribunal está inspirando não só aqui em Goiás, mas também outros tribunais com essa política? Eu acredito. Assim, às vezes a gente recebe mensagens de outros colegas, né? Comentando algum evento que foi feito aqui, assim... então eu acredito que sim, e eu acho que dentro do estado de Goiás também, eu acho que as ações que o tribunal tem feito, eu acho que inspiram outros integrantes do sistema de justiça, né? A gente percebe assim uma admiração dentro dos debates que são feitos por integrantes do sistema de justiça. Nossa, vocês estão fazendo isso, que legal. Então acho que é bem interessante fazer parte desse momento, né? Acho que é realmente um momento especial, né? Esse momento da implantação dessa política, e a gente está vivendo isso, e percebendo as transformações. Acho que não tem volta, né? Eu acho que as gestões seguintes, elas vão manter o tema em pauta, assim. Eu acho que em se tratando de conquistas sociais, a gente chega num ponto
que as coisas tendem a ser aprimoradas, mas não se retrocede tanto assim. Então acredito que vai haver uma continuidade. E a gente já pode adiantar alguma coisinha aí para a próxima gestão, que tem de planos, dessas comissões? Eu acho que é uma coisa que nós vamos tentar fazer desde o começo do ano, é um cronograma para que a gente tenha mais tempo de pensar os eventos, né? Porque normalmente é uma correria e estamos sendo tão atribulados com outras questões e aí fica muito em si, né? Às vezes falta tempo para divulgar. Então nós vamos tentar esse ano trazer mais assim as universidades, quando houver eventos referentes ao tema. Doutora, todos os processos que entram no Poder Judiciário estão tratando da vida de alguém, né, do interesse, né, de alguém. Então, ter uma política como essa e ter todo um trabalho como esse voltado para o ser humano acaba influenciando também no trabalho, né, nesses processos, né, assim, de que o olhar de quem vai é saber que você não está apenas com um papel, mas tem um ser humano por trás de cada... Hoje, inclusive, eu estava combinando sobre as reuniões já no começo do ano com todos os juízes da área da infância. E aí, falando com os juízes coordenadores da infância, nós falávamos sobre isso, né? Essa necessidade de manter acesa aquela chama de que o que está por trás de cada processo são vidas, né? Porque a quantidade de processo para o juiz é sempre algo muito extenuante, algo assim que se nós não tomarmos cuidado, isso nos massacra, isso nos coloca numa posição assim quase que de mecanismo mesmo. Então é muito importante a gente fomentar esse olhar humanístico que deve mover todas as pessoas que lidam com esses processos. E eu acho também que um dos destaques também, né, doutora, dessa última gestão foi a questão dos postos avançados, né? E o comitê, a gente tem dentro da política um comitê de acesso à justiça, né? E eu acho que esses postos representam bem isso, né? Esse acesso, a senhora pode falar. É interessante nos postos, né? O Luciano gravou um vídeo a respeito e eu acho que eu não tinha... Lógico que a gente sabe que aquilo vai ser importante, mas quando a gente ouve a pessoa contando a rotina dela, o quanto aquilo mudou, assim, dela não ter que, às vezes, passar até um dia para conseguir chegar ao fórum, com a facilidade de acesso a um posto avançado, é muito interessante, assim. E só pra gente... a justiça e também ao digital, né? Muita gente não tem esse acesso em casa, né? E só pra gente situar um pouco aqui que a gente tá falando que é o posto avançado, né? Para as pessoas entenderem, são postos, né, onde não existem fórum, né? Onde não, a cidade não tem um fórum, porque não é comarca, né? E aí a gente leva lá um posto da justiça para essa cidade, né? Para que a pessoa chegue mais fácil, porque a partir do posto ela pode participar de audiências, né, ter acesso ao atendimento do judiciário sem ter que se locomover até um local mais distante, que é onde tem o fórum. E uma parceria importante também com os municípios, né? Eu acho que a gente, partindo da boa fé, precisa acreditar que todas as pessoas que ocupam cargo público, seja na administração estadual, municipal, no executivo, no legislativo, essas pessoas têm a boa vontade e o interesse em realmente promover o bem-estar da comunidade, né? Precisa acreditar nisso. Eu acho que a gente vive um momento assim muito ruim de desconfiar muito das pessoas, né? Principalmente quem ocupa cargos seletivos. Mas acho que a gente tem que superar isso, até que se prove que realmente a pessoa fez algo de errado, ilegal. É preciso acreditar que as pessoas estão imbuídas do bem-estar social, né? Gente, nosso tempo está acabando. Queria agradecer a doutora Cirlei. Nesse nosso primeiro episódio do nosso podcast Fora da Audiência, né? Nós não somos fixos, né? Todo o CCS vai rodar por aqui também apresentando os temas, né? E até aproveito para falar dos nossos bastidores. Estão aqui o Agno, a Carineia, a Girleide e o Diego também, que participam aqui também do projeto, estão aqui dos bastidores nos ajudando.
Então, doutora Cirlei, muito obrigado. Deixar que as meninas também se despeçam e falem com a senhora. Mas agradeço por a senhora ter participado com a gente nesse primeiro episódio. Obrigada, doutora. É sempre um prazer falar com a senhora. Obrigada, doutora. Obrigada pelo convite, Luciano. Obrigada. Eu que fico lisonjeada por ter sido a primeira. Desejo muito sucesso nesse novo projeto. Que arrase, como todos os outros. Então, já sabe, quando estiver fora da audiência, pode vir para cá.